para dar continuidade ao nosso curso de ciclos, Vida em Ciclos. Hoje está conosco novamente Priscila, que o tema vai ser ambiente laboral. Priscila, comente um pouco sobre isso e como falar sobre o nosso ambiente de trabalho. Contribui de alguma forma na intenção de positiva, né, Sim, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. E antes disso, se apresente, por favor. sim. Olá a todos, meu nome é Priscila, eu sou uma mulher de pele morena clara, quase nos seus 40 anos de idade, tenho cabelo cacheado na altura do ombro, castanho escuro e uso óculos grande. Tem um motivo que nos trouxe a nos encontrarmos aqui na Unicamp, não é? E esse motivo é o trabalho. E é natural que aconteçam problemas no trabalho, problemas no dia a dia que afetem realmente a nossa qualidade de vida. Por isso que é importante realmente manter um bom ambiente de trabalho, que nós nos relacionemos bem, aprendamos a lidar com as dificuldades, porque as coisas que acontecem no trabalho afetam muito, sim, a nossa qualidade de vida. Sim, e o trabalho a gente pode dizer que compõe não só o desenvolvimento das nossas habilidades, Hum. né? Então, nós temos habilidades, temos competências e por conta disso estamos ocupando o cargo que ocupamos hoje. E temos projeções e temos processos avaliatórios que vão nos levar para o futuro. Mas também, independente desses dois lados, tem as relações interpessoais, que nós temos também que nos trabalhar para isso, certo? Mas da onde vem o trabalho? Como começou tudo isso? Você sabe nos dizer? Ah, é muito interessante a história do trabalho, não é? Nós temos ciclos de trabalho diferentes. Existem pessoas que fazem turnos diferentes, horários diferentes, escalas de trabalho diferentes. E é importante o nosso relacionamento interpessoal aqui durante o trabalho, porque é um lugar onde passamos muito tempo das nossas vidas. E passar 8 horas por dia já é difícil. Só que já houve tempos que os turnos eram muito maiores. Uhum. O padrão eram 13 horas, mas poderiam ser de 14, 15, 17 horas de trabalho. E mal existia um tempo para descansar, voltar para casa, dormir, que já estava no momento de voltar ao trabalho. E sem feriados, sem fim de semana, sem nada. Imagina como era seguir essa rotina, não é? E isso em todo lugar era assim? Todos os países? Era muito comum a todos os países, era um momento, especialmente da época da Revolução Francesa, que as empresas queriam que o tempo todo estivesse funcionando, que tivesse um rendimento para aumentar os lucros. Uhum. Então, estavam em constante trabalho. Sábado, domingo era mais um dia comum e precisava trabalhar sem parar, agora que tínhamos as máquinas. Mas, felizmente, as coisas foram mudando. Com muita luta, conseguimos a redução para jornada de 8 horas. Isso tem alguma coisa a ver com a data de 1º de maio, que a gente celebra o Dia do Trabalho, e o Dia do Trabalho é mundial, né? É um dia, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia da Trabalhadora, eh, marca várias lutas para conseguir essa jornada que nós temos hoje em dia. Começou lá em 1884, nos Estados Nossa. Unidos. Hum. Os trabalhadores exigiam, os sindicatos exigiam que em 2 anos fosse aplicada a jornada de 8 horas, reduzindo aquelas 13 horas de trabalho para as 8. Deram um prazo de 2 anos, começando a campanha no dia 1º de maio. Por que o dia 1º de maio? Era o momento de finalização de contratos, novos contratos, o ano contábil se iniciava nessa data. Hum. É interessante porque a data do nosso dissídio é sempre Também é. também é em maio, Uhum. porque já vem ali de um relato histórico. Aí se passam os 2 anos, termina o prazo e o Hum. que acontece? As empresas não cumprem a parte do acordo.
levando a uma grande greve geral em 1886, depois mil desses e 2 anos, oitocentos 1886, e começa uma grande greve, impacta muitas empresas, e a polícia reagiu de uma maneira violenta às manifestações, deixando alguns dos trabalhadores feridos. No dia 4 de maio ali do mesmo ano, alguns dias depois do início da greve, tiveram outra manifestação que era pacífica, cobrando pela redução da jornada de trabalho, mas houve a explosão de uma bomba próximo ao lugar onde os policiais estavam, levando à morte de um deles, com policiais que ficaram feridos, e a polícia reagiu com muita violência, abrindo fogo contra os manifestantes que estavam ali. E depois desse fato, 8 manifestantes, líderes ali dos trabalhadores, foram acusados de conspiração, de ter tramado colocar essa bomba naquele local. Desses 8, 7 foram condenados à morte e um foi condenado à prisão. Dos 7 condenados à morte, um se suicidou já na prisão, 4 foram enforcados e outros 3 ainda se mantiveram presos e foram libertos só em 93, 1893. Então a data 1º de maio é muito significativa, porque ocorreram muitas lutas, né. muitas lutas, toda essa movimentação. E é uma forma de homenagem a esses mártires que lutaram durante essa grande greve que teve em Chicago. Pelos direitos dos trabalhadores em geral, independente se é funcionário público, federal, estadual, municipal, Exatamente. ou se está no ambiente privado, né. Sim, é um direito de todos os trabalhadores. E depois disso, desse fato, começaram então várias revoluções também, com Uhum. muitos países lutando. Paris começou a lutar também pela jornada e escolheram também a data de 1º de maio para isso, como uma homenagem, mas mais para frente, foi em 1891. E também teve manifestações violentas, mas em 1919 eles conseguiram a redução Da da jornada jornada. para 8 horas de trabalho e foi proclamado feriado nesse dia. Hum. E isso foi abrangendo outros países que também E o foram Brasil tem alguma história em decidindo. relação a É isso? interessante porque no Brasil também teve revoluções, manifestações, porque os imigrantes europeus foram chegando ao Brasil para trabalhar e com eles já trouxeram esses ideais de luta, com esse tempo de jornada de trabalho, e resultou também em uma greve geral, mas Hum, foi só em 1917. sim. Conseguiram a jornada, mas a data 1º de maio só foi considerada feriado no Brasil em 1925, com o presidente da época, que era Arthur Bernardes. Mas, né, sempre tem um mas, Hum, eh, o dia 1º de maio é muito importante para marcar a revolução, a manifestação, a luta dos trabalhadores pelos direitos. Getúlio Vargas começa a fazer uma campanha diferente e começa a valorizar mais o trabalho e não o trabalhador. hum, Então, ele transforma o dia 1º de maio, que é o dia dos trabalhadores, em o dia do trabalho, tirando o foco ali do sujeito ativo e uhum, colocando em um dia, celebrando o trabalho como um dia de descanso, um feriado, como se fosse um prêmio para o uhum, trabalhador. Então, parece um detalhe, mas é uma mudou a forma de uhum. enxergar Que o de feriado, direitos do trabalhador virou em celebrar o o trabalho. trabalho, uma Mas celebração enfim, ao trabalho. dentro desse contexto histórico, obviamente, nós que somos fisiologistas, nós temos que pensar, né, nesse tempo que é dedicado ao longo de uma semana, esse tempo dedicado aí que folga 2 semanas, tem toda uma escala para o trabalhador da área da saúde, que é totalmente diferente do trabalho padrão, né. E da onde vem, considerando a fisiologia, se é que isso é possível ser considerado Uhum. neste contexto histórico que você
está nos trazendo, da onde vem 8 horas, né. Hum, Por quê? porque esse número 8 É não 8, é? é mágico, é cabalístico, o que que é? É interessante porque veio de lá, né, da época da Revolução Industrial, essa redução, buscando uma melhor qualidade de vida, como eu já comentei, e começaram a perceber que a produtividade não dependia do número de horas Hum, trabalhadas. Mas quem diria que se o trabalhador tivesse momentos de lazer e momentos de descanso, ele iria render mais no trabalho? Interessante que não foi feito exatamente um estudo, foram se ajustando e chegaram nesse ideal de 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, estudo, aquele momento que nós decidimos o que queremos fazer, né, com esse tempo uhum, livre, e 8 horas de descanso, que totaliza as 24 horas do dia. Esse 8-8-8 foi uma fórmula que deu muito certo e se ajusta muito bem aos nossos ciclos fisiológicos, aos ciclos biológicos que nós temos. Um dos pioneiros a lutar por isso foi um socialista utópico, que foi o Robert Owen, que hum. fazia, essa grande propaganda. 8 horas de trabalho, 8 horas de recreação, lazer, 8 horas de descanso. E parece que está fazendo muito sentido com o nosso curso, hein? A vida em ciclos, porque por vezes a gente acha estranho colocar o termo trabalho ou atividade laboral dentro de uma proposta que está buscando uma melhora do se cuidar, né? Do Uhum. possibilidade de se cuidar, de se conhecer um pouco mais, de se entender, de se autovalorizar. E, por outro lado, você está trazendo um contexto histórico aí que há muito tempo já foi identificado que é extremamente importante Uhum. incluirmos essas 3 atividades na nossa vida, no nosso dia de Uhum. 24 horas. Então, ter um lazer diário e não esperar só o momento da aposentadoria ou das férias ou do feriado ou do fim de semana para você fazer o seu lazer, ou passar 24 horas dormindo no fim de semana e depois começa a semana toda atrapalhada. Hum. Então, de alguma forma, fazia sentido lá atrás e Sim. hoje a ciência está validando essa condição necessária, não só para o bem-estar, mas também pensando no empregador, que Uhum. está pensando num funcionário, satisfeito, de bem com ele mesmo Uma melhor e produtividade. produtivo, Sim. né. Então, quanto mais ele está ali presente, o absenteísmo é desmontado, vamos dizer assim, ele deixa de Uhum. lado, porque a pessoa se sente bem, porque ela pode fazer lazer e pode repousar. E não é interessante pensar que ali no final do século XVIII, início do século XIX, não se tinha esse conhecimento em fisiologia, Uhum, mas foi se percebendo que era importante, a importância desses ciclos para o organismo. E como a sabedoria popular, de certa forma, acompanha a ciência. É interessante ver o que nós já aplicamos no dia a dia e perceber que existem bases científicas para aquilo que nós uhum. naturalmente percebemos, não é? E como você disse, é um ganho também para o empregador, Sim. porque podem achar que essa produtividade estaria ligada ao trabalhador estar lá o tempo todo trabalhando e produzindo. Uhum, Mas um grande exemplo que nós temos é da Ford, que foi uma montadora já há muitos anos no mercado. Ela foi uma das primeiras a instituir como regra 8 horas de trabalho diário, 5 dias na semana, porque também era comum uma folga na semana apenas, uhum. eles colocaram o fim de semana 2 Completo. folgas, dobrou o salário dos empresários que estavam lá, e isso resultou na mesma produtividade, com os trabalhadores com uma jornada menor, podendo descansar, continuou tendo a mesma produtividade e ainda aumentou os lucros da empresa, ali a médio prazo, por um período de mais ou menos 2 anos. Uhum, Então, é interessante essa redução de jornada não só para o trabalhador, que vai ter mais tempo para cuidar de outros afazeres, respeitar
o seu ciclo de sono, ciclo de descanso, compreender melhor o seu ritmo, mas ajuda sim o empregador. Começa a ser prejudicial se o trabalhador não estiver bem. Então é importante que a gente pense, será que a gente está sem tempo para as coisas? Ou a gente está sem Exagerando. energia? Porque a gente está sem energia, ocupando demais, querendo ser produtivo o tempo todo, e a gente acaba se esgotando. Se você me permite te interromper, na verdade, eu tenho a impressão que as pessoas, sem perceber, elas ocupando as suas agendas, tendo vários compromissos, elas se sentem produtivas Exato. e não se sentem excluídas, ou pelo contrário, se sentem incluídas nos diferentes grupos, né? Uhum. Mas é muito claro que a produtividade não está relacionada a uma agenda cheia. E isso é tão condenado por alguns, como você disse, eu tenho ali a minha jornada de trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia, 1 hora ali de almoço, sobram as outras horas. E eu penso: "Bom, então na segunda à noite eu posso colocar tal atividade, fazer um curso de terça e quinta à noite", e vou preenchendo Uhum. essa agenda para pensar que eu preciso ser produtiva, eu preciso ocupar esse tempo que eu tenho trabalhando outros lados meus para o meu crescimento. Mas a gente tem que considerar que aquele momento do ócio, aquele momento de descanso e compreender que não é condenável quando nós chegamos em casa, sentamos no sofá e fica um tempo tranquilos, sem pensar, coloca ali uma novela para assistir, alguma Uhum. coisa para Distrair. isso. E assim, no contexto também do coping, que nós podemos pensar que é exatamente no que você está falando também, eu preciso incluir uma atividade física na minha rotina, eu preciso incluir uma coisa nova para eu me sentir melhor, mais saudável e tudo mais, mas eu não preciso e nem posso fazer tudo isso ao mesmo tempo na Uhum. primeira semana do ano. Não, não Eu precisa. posso, aos poucos, ir incluindo uma atividade nova, uma atividade prazerosa, que quando, depois daqueles 90 dias, né, ou um ciclo lunar, ou 3 meses, que chega ali próximo dos 100 dias, se aquilo já virou uma rotina para você, você inclui uma atividade nova. Uhum. Então, Isso. dentro desse contexto do trabalhar ou do estar ativo, nós podemos incluir ir na feira ou fazer comida, eu vou começar a fazer comida em casa. Mas espera aí, vamos com calma. Que dia da semana eu vou fazer a feira? Que momento eu vou começar a cortar os legumes? Como vai ser? Vamos fazer tudo programado. É Uhum. possível, isso não é ruim, é positivo você conseguir incluir tudo isso sem comprometer seu horário de trabalho, porque se você começa a incluir muita coisa na hora do almoço, você precisa dar um descanso na hora do almoço, você precisa almoçar na hora do almoço. Uhum. Então, não dá para ficar fazendo atividade física, fazendo feira, fazendo coisas que não têm nada a ver com trabalho na hora do almoço, que por vezes podem estressar você e Sim. você vai se sentir muito ocupada, muito acha que está produtiva e nem tanto. É mais uma vez essa busca desenfreada pela produtividade, Sim. achando que encaixando as atividades em cada momento livre que tem durante o dia vai ajudar. Porque vai, vou aproveitar e resolver esse problema no almoço, aproveitar e fazer isso. Mas e a importância que você tem de parar, conversar com alguém, sair, caminhar, aquela fofoca boa da hora do Estabelecer almoço boas também. relações interpessoais na hora do É almoço e a saúde importante. mental. Sim, Eu ia propor um intervalinho e a gente continuar a partir daqui. tá Pode ótimo, ser? pode ser sim. Assim a gente dá uma repousada também. É bom fazer uma pausa. Tá bom.